Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos meditar hoje um pouquinho no livro de Daniel. Se você puder, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. A palavra de Deus, ela diz assim, capítulo 6, verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. A Bíblia vai falar nesse capítulo aqui que Daniel, ele despertou ainda mais a inveja dos amigos dele, porque ele estava sendo promovido sobre todos os outros. E a Bíblia diz então que quando o rei pensava em colocar Daniel acima dos outros, quando a gente vai ler a história de Daniel, a gente vê quantas maravilhas, como esse homem tem para nos ensinar em termos de fidelidade, em termos de fé, em termos de perseverança. A Bíblia diz que em todas as coisas Daniel era mais que vencedor. Tudo que Daniel fazia, ele era exaltado por Deus. Mas Daniel, ele era exaltado por Deus porque ele exaltava Deus. E a gente precisa aprender muito com esse homem. E a Bíblia diz então que ele tinha um espírito excelente. Quando eu meditava nessa palavra, eu ficava assim me perguntando, mas como assim um espírito excelente? Talvez você também já tenha se perguntado o que é um espírito excelente. Um espírito inabalável? A gente vê a história de Daniel e a gente vê que o que acontecia aqui fora não influenciava o que ele era aqui dentro. A gente vê que Daniel era um homem ligado em Deus, um homem que andava com Deus, um homem que estava próximo de Deus. Em Daniel capítulo 1, logo no início da história, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Era um homem que vigiava. Era um homem que zelava pela sua vida espiritual. E a Bíblia diz então que nesse momento aqui, os colegas de Daniel, vamos dizer assim, para simplificar e não ter que ler toda a leitura, a Bíblia diz que eles começaram a tramar, eles queriam destruir Daniel a qualquer preço. E a Bíblia diz que eles procuraram em todas as coisas, mas eles não encontravam nenhuma falha em Daniel. Então um deles disseram assim, já sei, vamos pegá-lo na fé dele. A única forma da gente pegar Daniel vai ser nesse relacionamento que ele tem com Deus. De repente alguém também está te perseguindo, alguém aí está tentando tramar contra você, mas a pessoa não tem nem noção do Deus que você serve, como ele é poderoso. E eu acho lindo aqui no versículo 10, porque diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, o que acontecia aqui fora, os acontecimentos, nada disso abalava o relacionamento que Daniel tinha com Deus. Nada que acontecesse nesse mundo aqui exterior fazia com que Daniel parasse. Fazia com que ele estacionasse, com que ele questionasse Deus. Daniel foi um homem que tinha todos os motivos para abandonar Deus, amados irmãos. Porque lá no início você vai ver que Daniel era um príncipe. Daniel fazia parte dos príncipes, porque o rei falou, olha, pega lá os príncipes, os mais capacitados, os mais instruídos e traz para cá para servir aqui. Então, esse homem de repente, na verdade, quando era ainda muito moço, ele se vê de repente sendo escravo em uma terra estranha. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos comunhão com Deus, não há cadeias que possam nos sustentar. Não há dificuldade que possa nos matar, meus amados irmãos. E a Bíblia diz então que Daniel, quando soube daquele decreto, quando soube que tudo já estava decretado e assinado, como de costume,
foi para o seu quarto e orou e deu graças a Deus. Que eu e você venha nessa noite aprender com Daniel. Aprender a ter esse espírito excelente, a ter essa comunhão com Deus. Que nós venhamos aprender com Ele a andarmos na presença do Senhor e confiando em Deus. E a Bíblia diz então que assim como tudo foi decretado, o rei ainda não sabia o plano daquelas pessoas, dos inimigos de Daniel, mas a Bíblia diz então que quando foi até o rei ficou muito abalado, porque o Daniel era muito querido pelo rei, mas infelizmente ele não podia fazer mais nada. Muitas das vezes, aqui nesse mundo exterior, não se pode fazer mais nada por nós, mas esse mundo exterior é muito pequeno diante da grandeza do nosso Deus. E a Bíblia diz então que Daniel foi levado à cova dos leões. A Bíblia diz então que foi posta aquela pedra e ali foi selado com o anel do rei para que não pudesse ser revogado. Para mostrar a mim e a você que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia! O nosso Deus é o Deus do impossível. De repente você que está aí do outro lado, está passando por um momento difícil, está passando por uma resistência, uma perseguição, não sei. E você chega às vezes até a pensar que Deus não é com você, mas Ele é com você. Deus nunca abandonou Daniel, mas Deus permitiu que ele fosse até aquela cova para que o nome dele fosse glorificado. Deus ele vai glorificar o nome dele através dessa luta que você está passando aí. E então, no versículo 5 diz assim, no versículo 20, capítulo 6, verso 20, chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste, que ele estava falando do rei. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu, presta atenção, continuamente serves? Quantas pessoas não têm parado a sua caminhada por uma dificuldade? Quantas pessoas que andaram com Deus, que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor, mas pararam por uma frustração? Pararam porque de repente se viram em uma situação difícil e se decepcionaram e acharam que Deus não era com ele. E o rei diz: esse Deus que tu serve continuamente. A palavra de hoje é que você continue. Continue buscando a Deus, continue adorando a Deus, continue se relacionando com Ele, continue dando o seu melhor para Ele, continue buscando a Deus e colocando Ele em primeiro lugar. Que ainda que você venha estar na cova dos leões como Daniel, você não será abalado. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. E então diz assim no 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Que coisa maravilhosa. Quando a gente lê isso aqui, a gente diz que Deus tremendo, que Deus poderoso, e é verdade, Ele é. Mas será, querido, minha querida, você que está do outro lado, se estamos dispostos a confiar em Deus dessa forma? Será se nós estamos dispostos a adorar a Deus mesmo quando o decreto já foi assinado? Será se hoje eu e você já temos essa maturidade espiritual de louvar e dar graças a Deus quando não estamos vendo nada? A Bíblia diz que continuamente Daniel servia a Deus. E ele diz assim: que o meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência. Deus está vendo a sua vida. Deus está vendo tudo que você está vivendo. De repente, irmãos, a gente tira o foco de Deus para focar em acusações, em perseguições, em coisas tão pequenas.
Tira o foco dessas coisas, não perca a sua comunhão com Deus, não perca o seu relacionamento com Ele. E ele diz assim: porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao Senhor em tudo. Seja fiel à palavra de Deus. Que história bonita. Que história linda de se ver. O agir de Deus. Ele foi colocado na cova? Foi. Mas Deus enviou o anjo lá para fechar a cova dos leões, a boca dos leões. E a Bíblia diz então que Deus foi glorificado naquele lugar. Aleluia. Muitas das vezes a gente está tão envolvido com nós mesmos, não é verdade? A gente está tão envolvido com a nossa vidinha, com as nossas coisinhas, que tudo que nos atinge é motivo para a gente olhar para dentro de nós e se ofender. Mas Daniel estava com o coração dele firmado na rocha. Na rocha. Que você também, se de repente você estava afastado do Senhor, se de repente você estava pensando em desistir, se de repente hoje você pensou, a luta está grande demais, eu não estou conseguindo. Ei, o Senhor está te chamando. Deus está te chamando, porque Ele quer que através da sua vida Ele faça coisas grandiosas. A Bíblia diz então que aquele rei glorificou a Deus. Os inimigos ali foram todos mortos. E Deus foi exaltado. Deus tem um plano poderoso para a sua vida. A palavra de Deus diz que os planos que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida são bons. Os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos de paz, para te dar o fim que desejais. Então não olhe para tudo que está acontecendo ao seu redor. Vigie com o que está dentro de você. O que levou Daniel a ser um homem tão vitorioso, a ser um homem tão poderoso naquele lugar, não foram os amigos, não foram os favores. O que levou Daniel a ficar naquele lugar de exaltação foi a comunhão que ele tinha com Deus, foi o Espírito excelente. Que eu e você nessa noite, venha meditar nessa palavra e buscar da parte de Deus também termos um Espírito excelente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.